Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Anailde Soares, sou pedagoga, sou especialista em psicopedagogia clínica institucional, neuropsicopedagoga, especialista em docência do ensino superior e educação especial. Estou aqui hoje para contribuir com vocês com a disciplina Educação e Diversidade. Aqui eu estou deixando no início aí meu e-mail, que é naildes_@hotmail.com. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar enviando para o meu e-mail suas dúvidas, certo? Então, para iniciarmos, o que a gente deve saber sobre educação e diversidade? Nós sabemos que um dos grandes problemas da educação no Brasil é a falta de preparo de alguns professores ao lidar com aluno de concepções e culturas distintas. Apesar dos mesmos estarem no mesmo ambiente escolar, sofre com a exclusão e isso acarreta grandes dificuldades de aprendizagem, não é mesmo? Partindo desse pressuposto, o professor tem que compreender que a inclusão é favorecer o aprendizado. Mas, infelizmente, é lamentável que, na maioria das escolas, prevaleçam as práticas exclusivas. E o primeiro passo para que se tenha uma educação em respeito à diversidade, gente, é criar um ambiente em que se tenha respeito mútuo. Nunca esqueçam disso, levando em consideração que vivemos em um país multicultural, com raças, etnias, culturas distintas. E na sala de aula não é diferente, de forma alguma é diferente. A aprendizagem tem que ocorrer em respeito às culturas que há, de forma individual, entendendo que um indivíduo não aprende de forma alguma igual ao outro. Vocês não concordam? Aí, segundo o Araújo, ele fala que a escola precisa abandonar o modelo no qual se espera alunos homogêneos, tratando como iguais os diferentes e incorporar uma concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho como os conteúdos escolares, quanto nas relações interpessoais. Na história, trazendo um exemplo aqui, na história da matemática, como por exemplo, pode-se perceber uma grande manifestação cultural de povos de culturas distintas, que concebia a matemática, gente, de acordo com a cultura, apesar dos sistemas de numeração se diferir um do outro. A sequência e ordem matemática era única em todos, ou seja, todos os povos desenvolvidos desenvolviam sua aprendizagem de forma isolada de povos para povos, em função de seus costumes e concepção. E falando dessa forma, foram fundamentais na criação da ciência de todas as culturas contemporâneas. Aí é possível que o professor faça suas atividades de forma a contemplar as diferenças individuais, na realidade em que a escola está inserida. Quando se fala em educação inclusiva, não é só o respeito às pessoas com necessidades especiais, e sim todos, né? Nós devemos respeitar todos. Você pode até não gostar de mim, mas você tem que me respeitar, assim como eu devo respeitar vocês. Uma vez que o indivíduo, independentemente de ser semelhante a outro, em aspecto físico, são diferentes em concepções culturais. Portanto, meu povo, entende-se que o Brasil é multicultural e que nenhuma cultura é superior à outra e que cada pessoa aprende de maneira diferente. Tem que ser respeitado no seu contexto escolar.
Concordam com isso? É importante destacar na diversidade que o ser humano convive em sociedade. Nós vivemos numa sociedade com povos, raça, personalidades diferentes, e para isso ele deve habituar-se à sociedade na qual ele está inserido. Nós temos que nos adequar para assim poder manter um relacionamento saudável e harmonioso. Mas para isso acontecer, se deve ter uma educação de base, onde a pessoa se tornará capaz de compreender as diferenças físicas, culturais e também de etnias. Essa educação de base que eu estava falando, a princípio, vem da própria família, onde os pais ensinam os filhos a se comportarem de modo aceitável no ambiente afora. No entanto, a escola tem participação, gente, fundamental no que se diz respeito à educação para a diversidade, pelo fato de ser um local exclusivo de socialização do indivíduo em meio a outro, numa características diferentes. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças, saber conviver com as pessoas. Aí, com relação à escola, esse ensino de respeito à diversidade tem isso desde os anos iniciais, lá na pré-escola, onde se vai moldando o comportamento da criança, para ela se habituar com mais facilidade em meio à sociedade. Os professores, gente, devem perceber que o preconceito com a diferença não está, escrevi bem errado, viu? Não está somente no meio dos adultos, e sim também no meio das crianças, que muitas vezes estão se espelhando nos pais através do convívio familiar. Para melhor desempenho, deve-se haver um acompanhamento não somente dos alunos, mas também dos pais, por pessoas capacitadas a entender os motivos que levam as pessoas a se comportarem de tal maneira. No caso, gente, é ideal que os professores em sala de aula, antes de entrar no assunto específico da matéria, ele deve abordar 3 conceitos fundamentais. 3 conceitos fundamentais. Esses 3 conceitos fundamentais, que é o preconceito, a discriminação e o racismo, a gente vai abordar na segunda aula, na nossa segunda videoaula. Então, aqui eu encerro essa primeira videoaula e na próxima aula, na segunda videoaula, a gente vai estar falando desses 3 aspectos, certo? Então, tenha uma boa tarde, agradeço a colaboração e a atenção de todos vocês. Estou à disposição.